Venha, Senhor, com a bênção da paz. Venha com a bênção da paz. Venha com a bênção da paz nesta manhã. Tu sabe o que o nosso lar está precisando. Tu sabe o quanto precisamos de um milagre. Nós temos precisado deste milagre. Nós precisamos da bênção da paz sobre o nosso lar. Tira toda a ignorância, Senhor. Vem dar uma regeneração intelectual, uma regeneração de alma, uma verdadeira humildade, Pai, porque não é fácil. Tu sabes, Senhor. Tu sonda o nosso mais íntimo. Tu nos examina e tu tem nos falado para que venhamos nos examinar. Então eu te peço, Senhor, e te louvo por mais um dia de existência. Mais um dia, mas nós estamos aqui por causa de ti. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Tu és o Pai da misericórdia, o Pai da misericórdia e de toda consolação. Quem for ouvir este devocional, quem for entrando agora, o Senhor console o coração dessas mulheres, que elas venham ser as mulheres do reino para consolar outras mulheres e outras famílias, que elas venham acolher, que hoje nós vamos terminar essa série, os principais, Senhor, valores do teu reino. Obrigada. Foi uma jornada onde o Senhor nos tocou muito, me tocou muito. O que mais me tocou foi sobre o perdão, foi sobre a minha dívida que era tão grande, tão grande. E o Senhor me perdoou, e o Senhor tem nos ensinado a liberar perdão. Senhor, vem tratar com o nosso coração para ser manso e humilde. E obrigado por mais essa oportunidade e por esse término, Pai. Término desses principais valores do teu reino. E que nós venhamos hoje se posicionar como mulheres do teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Vocês vão colocando joinha aí, joinha. Hoje, graças a Deus, nós estamos terminando, né? Até falei, nós estamos aqui por causa dele, né? Olha o joinha aí, obrigada. Essa mãozinha tem hora que ela é tão importante para nós, né? Eu acho que quase sempre, né? Eu acho que quase sempre, quando alguém faz esse joinha, a gente deduz que está ativo, né? Que está tudo bem, né? Eu queria eu desejo dizer para vocês, né, que hoje logo cedo a mensagem que veio foi quando eu olhei para o céu, que eu acho lindo olhar para o céu, é onde vem nossa esperança. E a mensagem veio falando que é o Pai da misericórdia e de toda consolação, né? Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, está lá escrito, acho que nas cartas de Coríntios. Então foi essa mensagem para hoje. Eu não sei o que está por vir, o que está para acontecer, mas a gente tem certeza que nós somos filha da misericórdia e nós temos um Pai que manda o seu Espírito, envia o seu Espírito para trazer toda a consolação que nós necessitamos no dia de hoje, tá bom? E eu ia fazer um desafio para vocês, para a gente colocar aqui qual o próximo livro, mas até o finalzinho, se a Márcia conseguir a imagem dele, né? Eu não sei se eu tinha te passado, né, Márcia? Aí a gente fala um pouco sobre ele, se vocês aceitem concordância, porque a gente encerra essa série. Aí depois eu quero que a gente vai ter uma convidada mesmo. Eu estou chamando ela para vir falar um pouquinho para finalizar essa série da Mulheres do Reino. Mas a gente queria terminar, nós desejamos terminar o ano, que falta pouco, encerrar com uma chave de ouro, finalizando com um livro, né? Uma leitura do Clube do Livro. Aí depois a Márcia vai falar. Nós vamos colocar eles aí, e se vocês entrarem em concordância, nós seguimos. Se não, nós não vamos seguir. Por que que eu entendo? Porque quando a gente põe o desafio do livro, algumas pessoas nem vêm participar do devocional, porque não estão acompanhando o livro, ou não tem condição. A gente sabe que hoje 15, 20, 30 reais não é fácil para a gente tirar do nosso orçamento, mas você vai ter um tempo aí, vai ter um tempo de comprar ele para a gente iniciar lá para o dia, a gente pode iniciar lá para o dia 15 de novembro, dia 20 de novembro, né? Mas se haver concordância. Agora, se a gente lançar esse desafio, igual nós fizemos aqui, o desafio ao sábado, e a gente viu que a participação foi pouca, muitas não finalizaram a leitura do livro, então isso é, eu sei que isso não é
não é fácil, a gente fica se cobrando muito quando a gente compra um livro e vai muito bem e a gente não chega ao final. Então eu quero Ivanei, a Oi, tá compartilhando em tela, pode dar uma olhada. tô vendo agora. Tá todo mundo vendo? Muito bom. Eu quero que vocês entendam, e nós estamos num propósito de jejum e revelação, que Deus traga para nós revelações, sabedoria, explica mistérios do céu. Por que que Ele está trabalhando conosco nessa linha de reino, o evangelho do reino, a isca de Satanás. Estou terminando o livro Mulheres do Reino para depois trazer esse estudo para vocês. Então, eu acho que nós poderíamos terminar com esse livro que eu até propus aí para março. Só se haver concordância. Se um ou dois ou três desejar dar continuidade e isso impedir a sua participação no devocional, porque eu sei, isso é comportamento humano. Algumas não têm o hábito, né, de ler, não tem tempo, às vezes também condição financeira. Eu acho que ele é. Nós não vamos falar de valor, porque eu sei que cada caso é um caso e para cada um o valor se expressa de uma significância bem diferente, né? Então, eu vou deixar aí, eu espero a resposta de vocês até semana que vem, tá bom? Porque se for para a gente lançar o livro e falar, nós estamos juntos, mas chegar ao final, a participação e a frequência do devocional diminuir por motivo da cultura, da leitura, aí nós tiramos e começamos a trabalhar, né? Terminamos o ano sobre o treinamento, o ensinamento das mulheres do reino, tá bom? Então, vamos lá? Muito obrigada, Márcia. Vamos lá, meninos. O nosso hino, né? Nossa declaração de fé, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. Nós temos que ter certeza. Qual o espírito que repousa sobre nós? Vai terminar o ano e nós temos que ter certeza, porque o diabo, assim que nós vencemos as nossas guerras, nós vencemos as nossas guerras abrindo a boca mesmo, a bocona mesmo. Nós falamos tantas coisas, né? Como diz aqui, eu lembrei desse livro essa madrugada e quero comprar porque ele sumiu, né? Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Então, nós abrimos a boca tanto, tanto, para falar coisas que, às vezes, de frase de efeito, ou decretos que não é divinos, ou nos bombardeando nós mesmos, né? E também invalidando as promessas de Deus. Então, vamos começar abrir a boca mesmo e declarar a palavra de Deus. Aí você faz uma oração fervorosa. Você está falando, você não está usando, né, o seu nome nem suas palavras, você está usando o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito dele, usando a palavra. Então, põe a mão no seu peito, no seu coração. Se você. Eu acho que você não está dirigindo hoje, porque hoje é folga, né? Mas fale. Fale. Qual é o Espírito que repousa sobre você? Aleluias. O Espírito que repousa sobre mim é o Espírito que traz conselho. O Espírito Santo, Deus Espírito Santo que repousa sobre mim, traz o verdadeiro saber. E eu vou viver este verdadeiro saber. Ele me proporciona isso. O Espírito que repousa sobre mim é o Espírito Santo que traz o temor, força, coragem, devoção a Deus. Devoção a Deus. O Espírito que repousa sobre mim é o sustentador para que eu venha compreender que eu sou amada no céu, como eu sou amada, como que o Pai da misericórdia me visitou hoje. E o de toda consolação, ele vem com fartura, transbordando com graça e consolação. Esse é o Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo. O Espírito que Deus tem nos dado não é espírito de medo, de timidez. O Espírito que repousa sobre mim, traz a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. O Espírito que repousa sobre mim traz equilíbrio, saúde mental. Em nome de Jesus, nós recebemos agora, Senhor. Não só na nossa mente, que nós precisamos sim caminhar nessa terra com uma saúde mental,
saudável, com pensamentos, Senhor, pensamentos saudáveis, mente conectada contigo. Haja luz na nossa mente para que venhamos entender, Senhor, para que venhamos entender o que é os principais valores do reino. Hoje nós vamos falar de ensinar. Haja luz nos nossos pensamentos, toda sombra de dúvida, toda sombra pesada, todo medo, todo achismo, todo, Senhor, toda inteligência que quer falar, eu já sei isso, eu já ouvi isso. Vem agora sobre nós com a tua luz, no mais profundo do nosso neurônio, e haja uma regeneração intelectual. E tenha também uma inteligência humilhada diante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, vocês sabem, né? O espírito que Deus te deu não é espírito de covardia, pelo contrário, é um espírito que te enche de poder hoje, de poder e de amor. Nós falamos aqui sobre amor, sobre alegria, e também te torna prudente, equilibrado. O povo fala assim, mas não existe ninguém equilibrado, não. Você sabe que existe, sim, pessoas equilibradas. Porque quando eu vou falar sobre isso, não posso dar o spoiler para vocês, eu vou falar sobre isso dia 28. Então, quando eu busco o meu primeiro relacionamento com Deus e busco o segundo relacionamento que foi falado isso aqui em Romanos, eu tenho um autoconhecimento, que já foi falado sobre autoconhecimento, eu olho para dentro de mim, eu sei quais são as minhas fraquezas, eu sei qual que é os meus pontos fortes, e eu não deixo mais as emoções me dominar, mas tudo isso, eu reconhecer qual é o estado verdadeiro do meu coração. Aí o Deus Espírito Santo, ele vem dia após dia, e nós encontramos esse equilíbrio, sim, encontramos. Sei que nós temos que respeitar o nosso estado, mas até essa frase é de um livro que depois a gente vai estudar sobre isso, fala assim: não avalie o seu estado pela sua posição. Não, pela sua posição. Qual que é o seu estado hoje? Vamos fingir, né? Vamos conjecturar. Talvez hoje você não acordou muito animada, você está sentindo triste, angustiada, ou talvez você está muito agitada. Mas qual a posição que já foi estabelecida para nós? De filha, co-herdeira de Jesus Cristo, filha da obediência. Nós somos filha, ele nos deu esse direito, este poder. É isso que o diabo tem que ouvir da nossa boca. A nossa posição já foi estabelecida de filha. Aí lá fala, mas julgue o seu estado pela sua posição. Julgue o seu estado. Então, por que hoje eu estou triste? Por que hoje eu estou desanimada? Não, espera aí. Desânimo, tristeza. Vou te dizer quem sou eu em Cristo Jesus. Eu sou a mulher do reino, sou filha da obediência, eu sou filha da misericórdia, e começa a dizer tudo o que já foi estabelecido no plano espiritual para transcender e mudar a atmosfera e o seu estado, as suas emoções não te dominar. Amém? Então, vocês aguardem aí. Vamos lá, terminando o estudo dos principais valores do reino de Deus. Ensinar. Romanos capítulo 12, verso 7. Nós encerramos essa série, Deus falou muito conosco. Depois eu quero que vocês coloquem, porque quanto mais eu falo que eu aprendi e ensino, nós estamos absorvendo mais, se eu não me engano, mais de 80%. Depois eu vou olhar até essa pesquisa. Então, Romanos, né, capítulo 12, verso 7, fala: se o seu dom é servir, se você tem esse dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Só que aí eu coloquei entre parênteses, esse ensinar é a habilidade de ensinar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo sempre diz assim, que nós já éramos para ser doutores, mestre, né? Nós já conseguimos ensinar. Aí, nós ficamos tímidos e não entendemos qual o espírito que repousa sobre nós. E nós precisamos ensinar, porque nós estamos numa era, na reta final, nos últimos dias, que não adianta o muito falar, é ensinar. Ensinar o nosso testemunho.
Porque se eu ensino, eu estou vivendo isso. Atos 24, 26, eu queria que alguém lesse, que eu coloquei aqui, depois fala, quem nós somos? Quando você tiver essa oportunidade para ensinar, pode abrir aí, Márcia, Atos 24, 26. Quando nós tivermos essa oportunidade de ensinar e entender que o nosso mestre, ele chegou aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele ensinou. Todo lugar vocês vão ver, eu trouxe aqui algumas falas, né, algum estudo que ele ensinou. Então, quem nós somos? A nossa posição já foi estabelecida, nós já sabemos quem somos em Cristo Jesus, mas quando fala que esse é um dos principais valores do reino de Deus é ensinar a palavra de Deus, então quem somos? Você pode escrever isso. Quem Atos somos? 24. 24, verso 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então, eu notei errado. Mas quem nós somos, eu acho que a referência é para focar que nós somos ministros da graça. Nós somos ministros, nós somos trabalhadores deste evangelho, porque depois eu conserto essa referência, Márcia, obrigada. Dentro destes principais valores do reino de Deus, quando nós entendemos que nós recebemos com fartura, transbordou na nossa vida, abundante, aí nós já aprendemos, né? Nós já recebemos esse ensinamento. Então, o evangelho da graça, em entender que nós somos mulheres do reino de Deus, é quem somos. Quem somos? Então, quem somos? E por que o Senhor, ele está falando em ensinar? Provérbios 31, 26 fala, abre a sua boca com sabedoria, e a lei da benevolência está na sua língua. É a lei, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é boa, mesmo que ela é um espelho, ela nos corrige, ela nos examina, a gente consegue ver o nosso pecado, a nossa falha, mas o Senhor fala aqui que na nossa língua tem que ter a lei da benevolência. Eu deveria ter pegado outra versão, né, para trazer a tradução de benevolência. Então, abre a sua boca com sabedoria. Ensinar é você abrir a sua boca com sabedoria em toda a esfera da sua vida. Está no seu trabalho, está na fila, na loteria, está na feira, está fazendo qualquer coisa. O que você está falando é a palavra de Deus. Se você viu que alguém veio com uma palavra negativa ou exaltou algo que dá acesso às coisas ruins, abre a sua boca com sabedoria. Ensinar é habilidade. Ensinar é habilidade. Então, dedique-se ao ensino. Romanos capítulo 12, nós amamos, né? Romanos capítulo 12. Então, fala, é habilidade. Ah, mas não é para mim, Vaneide. É para os pastores, evangelista, é para o pessoal que já fez, né? Teologia. Mas é a palavra de Deus. Ensinar é para nós somos ministros desta graça. E foi o que o Senhor falou, ide por todo mundo, né? Falar o evangelho, ensinar, pregar, evangelizar. Nós precisamos seguir o processo de disseminação da informação. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 2. Esse eu vou abrir aqui, porque senão... Benevolência é sinônimo de boa vontade, de bondade, generosidade, benignidade. Tá vendo? Então, abre a sua boca com sabedoria e a lei, o que tem que ter na sua língua, na ponta da língua, é tudo que a palavra vem, traz de graça, de bondade, de misericórdia, tem que estar na ponta da nossa língua. Então, vamos ver lá, obrigado, Márcio, 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2 fala assim, tome os ensinamentos que você me ouviu da
ouviu dar na presença de muitas testemunhas, entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar aos outros. Então fala, tome os ensinamentos que você me ouviu, dá na presença de muitas testemunhas. E aí, a minha versão é NVI. Então, precisamos seguir o processo de disseminação da informação. Nós recebemos informação. Quem é Jesus Cristo? Como que é viver neste reino? Como é ser mulheres caminhando na graça, em conhecimento, entender qual é a altura, qual é a largura, a profundidade, que Jesus é o manso e humilde. Falar, Jesus quer te dar descanso. Olha, eu tenho uma informação para te dar. Jesus quer te dar descanso. Eu tenho uma informação para te dar. Se você vive no mundo de pecado, se você não concorda com o que você está vivendo, eu não sei o que você vive no seu lar ou nos seus relacionamentos, Jesus tem um futuro melhor para você. Os caminhos de Deus são mais altos. É isso que o Senhor quer. Ele quer que nós vemos disseminar a informação do Evangelho, dessa lei, dessa benevolência, dessa bondade, dessa graça em fartura e em abundância na nossa vida. Trazer essa informação para que o reino vai se expandindo e é formar Cristo em outras pessoas. Libertar pessoas dessa ignorância, que eles estão cativos numa ignorância natural e espiritual. Então, nós devemos seguir o processo. Deus, Filho, confiou em nós. Sejamos fiéis. Eu já falei isso aqui uma vez. Deus confiou em nós. Ele confiou essa missão em nós. E nós temos muita oportunidade de ensinar. Um dia eu estava na academia, eu já falei isso aqui com vocês, eu estava na academia, eu começando a falar da bênção da paz, aí veio umas 2 mulheres ou 3 e querendo saber aonde estava escrito. Por isso que eu falo, eu não li Bíblias muitas vezes. Eu acho que eu já li a Bíblia umas 2 ou 3 vezes, mas eu vou seguindo a leitura dos livros. Mas se eu vivo neste reino, eu preciso conhecer a lei. Porque quando as pessoas chegam na Érica, chegam na Mar, chegam em qualquer lugar, pelo menos o básico de falar de bênção de paz, falar de libertação, falar sobre o poder do sangue, o poder da palavra, o poder do nome de Jesus, nós precisamos orientar. E elas pediram. Onde está escrito isso sobre a bênção da paz? E eu escrevi um papelzinho, entreguei para elas, algumas eu mandei pelo WhatsApp. Então, assim, nós temos que ter essa lei na nossa ponta da língua. Deuteronômio 6, capítulo 1, fala, os apóstolos, eu até escrevi aqui, mas não tem, é só a referência, fala. Aí eu escrevi no meu raciocínio aqui, os apóstolos, os pais de criança e os irmãos da fé. Então lá falava, não em Deuteronômio, né, capítulo 6, mas na palavra de Deus fala que os apóstolos ensinavam, os pais de criança era para ensinar e os irmãos da fé. Então somos nós. Sacerdotes levíticos eram mestre. Levítico 10, 11. Moisés, Deuteronômio capítulo 4. Todos nós somos sacerdote. Eu não coloquei a referência aqui, fala que nós somos chamados para um reino de sacerdote. Então, nós somos sacerdote. Então, nós temos que entender os principais valores do reino e nós encerramos com o ensinamento. Eu preciso ensinar. Porque hoje nós somos sacerdotes. Jesus Cristo nos fez sacerdote. E eu esqueci de botar essa referência, né? Nós somos chamados para um reino de sacerdote. Jesus diz que o fim natural do ensino eficaz é que o aluno se torne semelhante ao seu mestre. Uau! Quem é o nosso mestre? É Jesus Cristo. Então, se eu estou tendo um ensino, eu estou recebendo esse ensino eficaz, eu tenho que me tornar semelhante a quem? A Jesus Cristo. Que é Jesus, né? É Jesus Cristo, andando de glória em glória até alcançar a estatura do varão perfeito. Mas eu tenho que entender, como aluno, como discípulo, como aluno desse mestre, eu estou me tornando semelhante a ele? Quando eu chego no lugar, eu aproveito todas as oportunidades para ensinar?
Porque vai, Vanessa, mas eu não sei como ensinar. Deus cria situação e você fala de forma pedagógica, você começa até a contar parábola, conta história da sua vida normal e entra com a palavra de Deus. O discípulo não estava acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído ou instruída, será como seu mestre. Lucas capítulo 6, verso 40. Ensinar de forma simples. É tendo os seus referentes mestres da sua fé. Quem são os seus mestres na fé? O Senhor tem perguntado isso, eu já coloquei isso uma série lá no meu Instagram. Quem que são os seus mestres da fé? Olha só, tanto quando a gente começa a postar alguma coisa no Instagram, essa cobrança fica forte. Se é para que venhamos compreender que ser mulher do reino eu preciso ensinar, eu começo a postar, os meus mestres na fé. Eu estou sendo boa aluna e eu estou ensinando também? Então aí a gente já começa a nos cobrar, né? Então, quem são os seus referentes mestres da sua fé? Procure homens de Deus que ensinam o evangelho puro. E você retribui ensinando os outros, formando Cristo em pessoa, salvando pessoas da ignorância natural e espiritual. Você imagina quando você libera uma palavra para alguém que está cativo nas suas emoções, cativo aqui no seu erro e ele acha que está certo? Porque a primeira coisa que o diabo faz com a mente do ser humano é ele ter um falso diagnóstico do estado dele e da posição dele. E ele começa a se ver que está tudo bem, que ele já sabe. Aí quando você fala aquela palavra e haja luz, pensa o que acontece no mundo espiritual e na mente daquele homem, ou daquela mulher, ou na atmosfera. A mulher do reino adquire uma importância suprema quando educa a geração seguinte de acordo com os princípios e preceitos de Deus. Eu achei lindo, né? Mas vai vir mais coisas aí, mais conteúdo. A mulher do reino, nos estudos lá, fala que ela está formando filhos, viu, Márcia? Nós aí, mulheres que têm crianças pequenas, que nós estamos formando filhos não para ser igual a nós, ou semelhante a nós. Nós estamos formando os nossos filhos em nome de Jesus para ser semelhante a Deus, para ser como Jesus Cristo, o manso e humilde, para fazer a diferença. Aí o diabo às vezes quer mostrar como a condição, o estado que nossos filhos estão. Aí nós falamos, eu falo, olha, não importa o estado que meus filhos estão, ou a posição que eles estão assumindo. Mas eu tenho uma aliança com meu Deus e eles são co-participantes dessa aliança. E eu começo a ensinar o evangelho para eles. Porque eles serão e estão sendo resposta de orações. Então, vocês entenderam? A mulher do reino adquire uma importância suprema quando educa a geração seguinte de acordo com os princípios e preceitos de Deus. Você quer ter essa importância suprema? Eu gosto dessa palavra. Pensa, essa importância suprema. Todos temos a responsabilidade de ensinar pelo Espírito, por palavra e pelo exemplo. Qual é a nossa responsabilidade de ensinar? Vamos falar? Falta 10 minutos. Qual é a nossa responsabilidade de ensinar? Ensinar pelo Espírito Santo, não por mim mesmo, pela minha força, pela palavra de Deus e pelo meu exemplo, pelo meu testemunho de vida. Mesmo que não tenhamos uma atribuição formal, tá vendo? Ou um chamado de professoras na esfera religiosa. Olha, 2 Timóteo 3, capítulo 3, 16 ao 17. Vou terminar aqui para falar para vocês. Jesus ensinava no templo, ele não perdia oportunidade para ensinar para as multidões, no meio das festas, dia após dia, todos os dias. Jesus percorria toda a Galiléia, Jesus ensinava, pregava o evangelho do reino por todas as cidades. Ele ensinava nos sábados, cidades e aldeias, Jesus ensinando, Jesus ensinava, Jesus não perdia uma oportunidade.
Quem é o nosso mestre? Fazer tudo o que Jesus começou, não só para fazer, mas ensinar. Apóstolo Paulo, em Atos capítulo 1, verso 1, falou que ele precisava fazer tudo o que Jesus começou. Jesus começou e ele delegou para que os outros, né, seguissem. Mas não é só para fazer, você entendeu? Olha só, não é só para você fazer. Ah, eu estou aqui na igreja, eu estou trabalhando por reino, eu estou fazendo isso, é para ensinar. E habite a palavra de Deus ricamente em vocês, amém? Então, eu só vou conseguir ensinar se a palavra ela habita em mim ricamente. E quando eu abrir a minha boca, vai sair o quê? A lei da benevolência. Vai sair a palavra dele. Márcia, com você. Meninas, muito obrigada. Então, que nós venhamos aprender. Vamos ter um coração igual de Jesus. Um coração que ele estava preocupado em não condenar. Ele ensinava o tempo todo, ele usava parábola, ele trazia metáfora, ele trazia exemplo lá de vivência, de cotidiano das pessoas. Então, vamos ensinar. A graça nos educa, a graça nos ensina para que venhamos ensinar os outros. E às vezes a gente, se pudesse, né, pegar a pessoa assim e falar, senta aqui, agora eu vou ensinar você. Só que nós temos que tomar cuidado com a dosagem de comida. É devagar. Não é criança, criança não começa a fase oral, devagar. E é o que estamos precisando, até os crentes velhos dentro da igreja. Então não vai jogando toda a comida de uma vez, não, senão ele vai empanzinar, vai passar até mal. Então a gente vai devagarzinho, lembrando como eram os nossos filhos, quando a gente ia dando a comidinha devagarzinho, mesmo que ele já é crente, ó, antigo, ou se você está na sua área do seu trabalho lá, tome cuidado, certo? Ensine de uma forma pedagógica, de uma forma carinhosa, vai cercando, vai acolhendo, e a pessoa vai falar, nossa, ela traz um evangelho tão leve, ela ensina essa palavra que traz paz para mim, mas ela vai refletir, as pessoas vão, não, eu tenho que vir com a espada. Mas você está falando é a sua palavra ou a palavra de Deus? Ela vai entrar como espada, ela toda, de Gênesis Apocalipse, ela vai ser como espada. Mas o tempo hoje é ensine com amor. Ensine com amor, de forma pedagógica. O Deus Espírito Santo vai te qualificar, te habilitar como discípula, como seu modelo deste mestre. Amém? Márcia, beijão. Amém. Amém. Colossenses 3:14 diz assim para a gente, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E vendo a Ivaneide falando sobre como ensinar, eu lembrei de um videozinho que eu assisti esses dias no Instagram e até enviei para minha sobrinha. Para a criança ela comer com perfeição, precisa de uma paciência muito grande dos pais, porque ela vai se lambuzar, ela vai passar a comida na cara, ela vai ter dia que ela vai fazer birra, não vai querer, vai jogar para cima. E assim, realmente quando a gente tá com o nosso bebê, às vezes a gente acha bonitinho, às vezes a gente se irrita, e muitas chegam até a dar uns tapinhas, vai comer tudo! Mas, assim, tudo que a gente faz pelos nossos bebês é com amor, né? Então, da mesma forma que nós possamos tratar os nossos bebês espirituais com amor, né? Aqui na nossa igreja, a gente está passando por um treinamento, cada um cuidar de 3 pessoas, dos crentes mesmo. Então, eu cuido de três mulheres. E aí o que eu estou fazendo? Quando a minha ovelhinha não pode ir para a igreja, eu gravo o culto, envio para ela, né? Gravo o áudio do culto, envio para ela, ela não vai ficar sem o alimento. E aí eu mando mensagem para saber como é que ela tá, o que está acontecendo. Só não pude ainda visitar pessoalmente, mas estamos conectadas. E isso é um treinamento
Para quê? Para quando chegar novas ovelhas, a gente saber como lidar, porque nós somos ótimas parideiras e péssimas babás. Então nós precisamos aprender a cuidar. A igreja precisa cuidar. Estamos aprendendo aqui, né, no nosso devocional, como cuidar. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento tão lindo que o Senhor nos deu de estar aqui, mulheres guerreiras, nesse feriadão, podia estar dormindo até mais tarde. Então aqui, Aqui, né? não, né? Ah, não é feriado então, é só aqui para nós de Goiânia. Aí, ó, mais forte ainda, que já deveria estar trabalhando, se virando, tá aqui, ó, no batente aqui, ó. Primeiro, né, começando um dia com chave de ouro, né? Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa manhã gloriosa. Só temos motivos para te agradecer, temos motivos, Senhor, para engrandecer o seu nome. Que nós possamos, Senhor, ser essas representantes do reino, Senhor, ser a tua cópia, papai. Que em todos os momentos as pessoas possam olhar na gente e sentir desejo de ser como nós, Pai. Que nós possamos resplandecer a tua glória, como um dia Moisés resplandeceu, papai. E tomar cuidado, Senhor, para que essa glória não se apague e a gente continue com o nosso rosto coberto, com vergonha de mostrar que apagou. Nos ajuda, Senhor, a permanecer de glória em glória na tua presença. Que nós possamos, Senhor, ser humildes e manso, como o Senhor foi, mas também prudente, como a serpente, como o Senhor foi. Ó Espírito Santo de Deus, dai-nos a destreza de ser cobras espirituais e pombas espirituais. Que nós possamos ser ovelhas. Deus querido, que nós possamos, Senhor, ter esses arquétipos, Senhor, de maneira viva, Senhor, de maneira que possa combater as trevas que tão de perto nos rodeia, Senhor. Ajude-nos, ó Deus. Continua, Senhor, a nos dar a luz do entendimento, Pai. Que essas palavras que foram ministradas aqui nessa manhã possa, Senhor, achar guarida em nosso coração e que nós possamos compartilhar, papai. Que nós possamos replicar, Senhor, essa palavra para onde nós formos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Dai-nos um dia, Senhor, de graça, de poder, Senhor Jesus Cristo, diante das adversidades. Acalma nosso coração, traz equilíbrio para a nossa mente, assim como já foi dito hoje, Senhor, já foi orado hoje, Senhor, que nós possamos verdadeiramente experimentar esse equilíbrio e ser sensível, Senhor, à tua presença, à tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Te exaltamos, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu Graças. peço que vocês orem por mim e fiquem na intercessão para sábado, dia 28. Amém. É um Jesus. tema diferente, é um assunto diferente, então eu tive que escavar, Então, assim, porque é um desafio. Eu sei que a palavra é toda dele, do nosso soberano